Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui, então, iniciando a semana com a nossa coluna Giro Esportivo. E no final de semana, então, tivemos a definição dos classificados aí para a semifinal do Gauchão. Grêmio e Inter com certa dificuldade, mas conseguiram passar. Também nessa semana, vamos ter a definição aí dos primeiros semifinalistas do nosso Futebol 7. Começando então com o Grêmio, né, que teve pela frente aí no final de semana o Novo Hamburgo, um jogo bastante complicado aí para a equipe tricolor, né? Aparentemente deveria ser uma vitória bem mais tranquila, né? Mas o Grêmio teve muitas dificuldades ali. O Novo Hamburgo impôs muitos problemas ali para o Grêmio, né? Que mais uma vez precisou contar com seu camisa 9, né? Carlos Vinícius, que sabe muito bem o ofício de fazer gols, né? E foi ele quem mais uma vez decidiu o jogo, né? Cavou ali o pênalti, né? Num chute que talvez fosse até gol direto, né? Mas acabou batendo na mão do defensor e ele mesmo ali efetuou a cobrança com muita categoria, fazendo o único gol do jogo, então levando o Grêmio aí para a próxima fase da competição, né? E neste jogo volto a referir, né, que o Grêmio teve muitas dificuldades. Parece que o técnico Luiz Castro aí não está conseguindo achar a melhor formação aí para o Grêmio nessa temporada, né? Tá tendo aí muitas dificuldades. Colocou ali a maioria de jogadores titulares, né? Mas nem assim o Grêmio conseguiu uma grande apresentação. Na verdade, não correu assim tanto perigo, né? Mas também não teve aquele amplo domínio do jogo, né? Aliás, tem sido assim ao longo da competição, né? Tem conseguido aí boas vitórias, né? Mas falta ainda uma grande apresentação, exatamente como a que teve no Brasileirão ali contra o Botafogo, né? Mas conseguiu o mais importante ali, que realmente era a classificação, né? Agora tem pela frente, a gente não sabe ainda o adversário da semifinal, se vai ser o Juventude ou o São José, né? Tendência de que seja o Juventude, mas futebol é futebol, né? Só se decide ali dentro das quatro linhas. Mas enquanto isso, né, neste meio de semana aí tem rodada pelo Brasileirão, né? O Grêmio então vai enfrentar a forte equipe aí do São Paulo. Tem mais um desafio complicado aí pela frente, né? Mais um jogo difícil aí para o técnico Luiz Castro, né? Então, não se sabe aí qual equipe que vai a campo, né? Muito provavelmente vai colocar todos os titulares que estiver disponível, né? Até porque o adversário realmente é complicado, né? Então ali a gente já vai poder ter uma noção melhor de como que tá o Grêmio aí, jogando com força máxima, né? Mas é um adversário complicado aí pela frente, né? E o Inter, meus amigos, o Inter também teve dificuldades aí enfrentando o São Luís. Embora tenha jogado em casa, né? O técnico Paulo Pesolano então optou por jogadores reservas do Inter com alguns jovens, né? E os reservas, mais uma vez, não deram uma resposta assim tão boa quanto se esperava, né? Bruno Tabata, Bruno Henrique, né? Thiago Maia, esses jogadores aí a gente sabe que não dá para esperar muito, né? Mas o que se viu ali foi outro jovem jogador aí se destacando, né? O meia Alex, né? Foi um dos grandes destaques aí do Inter nessa partida, né? Batalhou bastante ali, se apresentou bem, teve chances de gol, né? Realmente fez uma partida muito boa, né? E o Bernabé, né? O Bernabé é um capítulo à parte aí, né? A gente sabe que todo mundo vai jogar nas costas dele, né? Não importa o adversário que o Inter enfrente, né? Todos já sabem que jogar ali no lado do Bernabé, então é uma avenida, né? É por ali o ponto fraco, né? E com o São Luís também não foi diferente, né? Mas desta vez, então, o Bernabé acabou fazendo um belo gol, realmente uma bucha, né? Um golaço ali que colocou o Inter em vantagem, né? Tava o jogo bem complicado ali, 1-1 até então, e ele acabou fazendo um baita de um gol, né? Mas isso aí é um problema que o técnico vai ter que solucionar, né? Se quer manter o Bernabé em campo aí, vai ter que reforçar esse setor aí de marcação, né? Porque é ali que saem as principais jogadas dos adversários, né? Então, esse aí é um problema que fica a cargo do Paulo Pesolano resolver, né?
E de geral, né, o Inter tem feito uma campanha muito boa aí nesse gauchão até aqui, né, jogando quase que a maioria dos jogos, né, com um time alternativo, né, principalmente baseado nos jovens, né. Infelizmente aí, ó, teve bons resultados, né, com jogadores jovens se destacando até muito mais do que os reservas do time principal, né, como disse, esse meia Alex aí, né, tinha também o ganês Benjamin, né, que até se lesionar vinha sendo um dos grandes nomes, né, João Vitor ali também, atacante, que são boas promessas aí, que com certeza o Inter vai poder aproveitar esses jogadores aí, né. E agora também terá como adversário aí, né, o Ipiranga, né, na semifinal aí, então. Mas antes disso, né, tem Brasileirão neste meio de semana, né, na quinta-feira o Inter recebe o Palmeiras, mais um adversário aí muito complicado, né, embora jogue em casa, o Inter aí vai ter muitas dificuldades, né, pelo menos é o que se imagina, a não ser que o Inter, então, vai jogar aí como jogou contra o Flamengo e contra o Inter, né? Um futebol espetacular, né? Realmente de muito desempenho e rendimento aí, né? Será que vai conseguir repetir as mesmas atuações, né? Isso aí a gente só vai saber, então, quando a bola rolar aí nessa quinta-feira, então, diante do Palmeiras, né? Então vamos ficar aí na expectativa desses jogos, né? E então, meus amigos, aqui nós teremos rodadas decisivas aí também no nosso Municipal de Futebol 7, né? Nesta quarta-feira aí. Então vão ser definidos os dois primeiros semifinalistas aí da competição, né? Teremos aí, então, teremos como jogos aí, então, o JA enfrentando o Garfo e Bombacha, né? E depois os Abelhudos contra a Voili. Esses são os jogos da quarta. E na quinta-feira, então, se definem os outros dois semifinalistas, né? Indo dos confrontos do MB Esportes, União Rancho Grande e Los Amigos contra Amigos do LAC. Então, 4 partidas, 4 jogos aí que vão definir, então, os semifinalistas da competição. Importantes partidas aí agora, nosso Futebol 7, então, entrando na reta final da competição, né? Jogos que valem a pena conferir. Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos.